Fala galera, beleza? Aqui então vamos começar. Para quem não conhece, sou o João Vitor. Vamos começar a nossa primeira aula do curso de Fisiologia. Aqui eu trouxe o capítulo 1 da unidade 1, começo, introdução, zona, para a gente começar a entender os conceitos é, principais assim que vai ser discutido depois no decorrer do curso e que eu acho que é importante a gente saber. Primeiro, não despreze esse conteúdo. Por mais que ele seja introdutório, seja bem começo e tal, não despreze esse conteúdo, porque eu já vi muitas vezes cair em prova de faculdade e tal, a ter alguns conceitos daqui. E o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de ambiente interno. O que é um ambiente interno do corpo humano? É tudo aquilo que a gente considera líquido extracelular. Então, cuidado para já não confundir esse termo, tá? O ambiente interno é o líquido extracelular, que é diferente do líquido intracelular, tá? Então eu trouxe uma curiosidadezinha aqui, que a gente tem 100 trilhões de células no corpo humano em média e tal. Cada célula vai ter sua função, todas atuam em conjunto e etc. Cerca de 60% do corpo humano é líquido. Isso também já vi cair em provas. Dos quais 2/3 são encontrados no interior das células, já o outro terço é encontrado na forma de líquido extracelular, ou também chamado meio interno. Então, cuida aí, não confunde. É aqui no líquido extracelular, no meio interno, que a gente vai ter principalmente a troca de nutrientes, de substâncias, também de descarte de lixo. Então, esse vai ser o canal, o intermediador entre a célula e a corrente sanguínea. Então, a célula, o que ela precisa? Ela pega do líquido intersticial, ou também chamado do meio interno, e pega para ela, ou joga fora para esse meio interno. Então, dali cai para a corrente sanguínea, ou é jogado da corrente sanguínea ali. Um outro termo que a gente vai ter também é o termo de homeostasia. É um termo que a gente usa bastante para denominar assim, o bom funcionamento, o equilíbrio correto do corpo, de todos os órgãos. Tudo contribui num corpo normal para o bom funcionamento da homeostasia. Que é, por exemplo, um pulmão, igual eu trouxe aqui, um pulmão que trabalha para que haja uma concentração de gases no sangue. Também a gente vai ver mais para frente que os pulmões eles podem ajudar também no equilíbrio ácido básico do corpo. Rins também controlam íons, o ácido base também controla a excreção de água, pele com suor que controla a temperatura do corpo. Então, assim, são vários mecanismos que atuam em conjunto para manter sempre uma homeostasia, um equilíbrio corporal. Quando a gente fala de alguma patologia, de algum problema, qualquer coisa que seja, a gente já pode também se referir como sendo um desequilíbrio na homeostasia. Tá? Então, isso também é um termo importante. E vamos começar com os sistemas, de modo geral, do corpo. O sistema circulatório. O sistema circulatório, então, ele vai ser responsável por transportar substâncias, tanto de produto de lixo, de descarte, quanto substâncias úteis para o corpo, como, por exemplo, os gases que a gente tem, né, do pulmão, que são usados pelas células, tem também nutrientes que a gente absorve da alimentação, hormônios que são produzidos e liberados na corrente sanguínea, então ele vai ter principal função de transporte. É, a gente tem então um sistema circulatório de acordo com a anatomia lá, composto de artérias e veias. As artérias são todos os vasos que levam o sangue do coração para algum lugar. E aí você vai tendo diminuição gradual do calibre, do tamanho desses vasos, das artérias, que até por fim chegam nos capilares. Os capilares é onde eles é a menor tamanho possível de um vaso para poder distribuir é, esses nutrientes para o corpo, para o líquido intersticial ou extracelular, que eu falei anteriormente. E depois, isso a gente fala na extremidade arteriosa do capilar. E depois na extremidade venosa do capilar, onde ele já começa a querer se transformar em veia, ele vai recolher o que é produto de descarte, então, desse líquido intersticial
enfim, levar para onde quer que seja pulmão para fazer a troca gasosa, rim, tal, etc. Tudo isso aí. Aqui eu trouxe um desenho, um esqueminha, para a gente já consegue explicar bastante coisa do que foi dito até agora, não só o sistema circulatório. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma célula, aqui tem outra, e aqui seriam então os capilares, né? A gente tem então que aqui uma célula vai estar o líquido intracelular, lógico, vai estar aqui dentro dessa célula, e o líquido extracelular vai ser essa parte aqui, ó, essa parte em branco aqui que eu estou marcando, que vai demarcar então o líquido extracelular, ou também chamado de meio interno. É aqui onde vai ocorrer toda a troca de nutrientes, gases e tal. A gente vai ver também em uns capítulos aí pra frente que a composição desse líquido extracelular, ele é rico em proteoglicanos e tal, ele tem uma composição tipo de um gel, a gente vai estudar isso aí, que impede que você, por exemplo, quando você fique de pé, lembra que eu falei que muito do corpo humano é composto de líquido, né? Então, quando você fica de pé, você não fica igual a bexiga. A bexiga não escorre toda a água para baixo. Então, você não. É justamente por isso, por conta desse gel, da composição desse interstício. A gente vai estudar isso aí depois. E aqui, mais uma célula, e aqui então a gente tem o capilar. Aqui, como eu expliquei, a gente vai ter então a arteríola que se diminui, vai diminuindo, a gente tem então o sistema circulatório, a gente vai falar disso de novo, fica tranquilo. A diminuição para capilares aqui, nessa porção. E aí, aqui é onde a gente vai ocorrer a troca então de substância. A gente chama nessa porção aqui de extremo arterial ou extremo arterioso do capilar, que é onde vai ocorrer predominantemente a liberação de substâncias da artéria para o interstício, justamente por conta de diferenças de pressão, as quais a gente vai ver também. Por exemplo, pressão hidrostática do capilar na extremidade arteriosa é maior, então favorece a saída de líquido, por exemplo. Enquanto que na extremidade venosa a gente vai ter um pouco de diferença nessas pressões aí, vai ter uma pressão um pouco menor, o que favorece que entre líquido do interstício para o capilar. Que aí também a gente já favorece, por exemplo, todo o processo que ocorreu nessas células daqui vai ser jogado fora o lixo e aí é recolhido aqui justamente por essas pressões. E aí entra na veia e volta para circulação lá para os processos de reciclagem, por assim dizer. E aí tem um excedente desse líquido que sobra aqui geralmente no interstício. E ele não pode acumular, senão a gente teria uma condição chamada de edema. A gente também vai estudar. E o que acontece para evitar isso aí? A gente tem os capilares linfáticos. Aqui não mostra, mas eles estariam próximos aqui também e fariam com que esse excedente de líquido ele fosse recolhido e posteriormente jogado na circulação sistêmica normal, como você já sabe de anatomia, onde o canal linfático drena para a grande veia linfática e assim sucessivamente na união júgulo-subclávia aqui e volta para a circulação. Falando agora de como vai ser regulado todas as funções corporais, a gente vai ter principalmente dois mecanismos grandes e principais, que é a função endócrina e a função nervosa, sistema nervoso. Vou começar aqui falando pelo sistema nervoso. A gente conhece que o sistema nervoso ele possui várias divisões, né, tanto anatômica quanto funcional. Mas aqui eu escolhi colocar uma divisão assim grande, de grandes padrões, que eu dividi em três aqui: o sistema sensitivo, ou uma porção de entrada, né? Uma porção central e integradora, que aí seria chamado realmente o sistema nervoso central em si ali, e o sistema de saída, ou motor, ou eferente, como você queira. Vai funcionar da seguinte forma: o sensitivo ou de entrada vai perceber uma informação, vai captar uma informação ali, vai ser levado até o sistema central e integrador, que vai justamente integrar essa informação,
vai processar essa informação e a partir daí ele vai fazer o que tem que ser feito, jogando toda essa informação para o sistema de saída ou o sistema motor para que ele faça alguma coisa que seja necessária. O sistema nervoso ele pode armazenar informações também, assim como ele também pode descartar o que ele achar necessário. Por exemplo, no teu dia a dia, você vê muita coisa que teu cérebro considera inútil, então isso ele descarta para evitar excesso de gasto de energia. Isso é um outro detalhe. O teu corpo ele sempre vai buscar meios em que utilize menos energia possível. Então, muito por isso que você não lembra a cor do carro tal que passou na tua frente. Isso é informação desnecessária. Vários carros passam na tua frente, então teu cérebro vai simplesmente excluir essa informação. Agora, alguma outra coisa importante, ele acaba lembrando, gravando, e assim sucessivamente. Alguma coisa que te chame a atenção, um acidente que aconteceu, que é um evento traumático e tal, você vai lembrar, por exemplo. É... Ou também vai ter também a parte do sistema nervoso, igual eu falei aqui, que vai ser responsável pelos processos automáticos do corpo. O sistema chamado autônomo. Ele vai regular tanto motilidade do sistema gastrointestinal, batimentos cardíacos, a respiração. Então, tudo isso aí que a gente também vai ver em neuro, na hora que for falar do capítulo de neuro, são os níveis de atuação do sistema nervoso, por exemplo. Por exemplo, assim, sistema nervoso, nível de atuação cortical, que são os pensamentos, as informações assim mais complexas. Depois tem os mais inferiores, que aí são os medulares, ou aqui na porção do tronco, onde a gente vai ter justamente a regulação de batimento cardíaco, centro respiratório e etc. Agora falando do sistema endócrino. O sistema endócrino é o que a gente fala quando se fala de hormônio, né? Então, eles são responsáveis por praticamente tudo que acontece no corpo vai ser por meio de hormônios. Tanto pelas glândulas e tal, tanto pelos hormônios em si. A gente tem aqui então mecanismo de liberação de hormônio. Isso é um conceito importante que vai ser bastante usado, né, no decorrer do curso aqui, que é o sistema de feedback, tanto negativo quanto positivo. Como que funciona isso aí? O sistema de feedback ele é um sistema regulador. Então, por exemplo, ele precisa que concentrações X de tais substâncias estejam corretas. Então, você vai ter o sistema de feedback, tanto negativo quanto positivo. A diferença é que o sistema de feedback negativo ele funciona justamente para equilibrar essa concentração, para que ela oscile num padrão, num padrão X aqui, que ela não se eleve muito nem que decaia muito. Como que funciona? Vai ser um sistema que vai perceber as quantidades de tal substância presentes. Se ela existe em pouca quantidade, é estimulado a liberação de maior quantidade dessa substância. E aí ela se eleva na corrente sanguínea. E aí ela chega num certo ponto de quantidade, o corpo percebe e fala, opa, tem muito sendo liberado, então vamos parar essa produção. E aí ele para de produzir essa substância e ela volta a baixar um pouco de concentração. Então, percebe, ele vai ficar sempre nesse meio termo, subindo e abaixando, controlada num padrão. Agora, o feedback positivo, ele procura o desequilíbrio justamente. A gente encontra ele, por exemplo, em situações em que são necessárias grandes quantidades de substâncias ou de alguma, alguma atividade. Por exemplo, no parto, a mulher começa a ter contrações uterinas. Isso é um sistema de feedback positivo. Quanto mais estímulo ela recebe, mais contração ela tem, e quanto mais contração ela tem, por conta de alguns hormônios lá e tal, a gente vai explicar isso aí também, mais contração tem, e assim sucessivamente até que o bebê nasça. E aí entra um sistema de feedback negativo para que cesse esse estímulo. De modo geral, o corpo ele vai ter praticamente em tudo o sistema de feedback negativo, porque tudo busca um equilíbrio, lembra disso. O positivo, quando não atuado em situações fisiológicas,
ele causa problema. Então, por exemplo, se você tiver algum, sei lá, algum tumor, por exemplo, que causa liberação excessiva de algum hormônio, que quanto mais hormônio tiver, mais estimula alguma coisa, isso gera muito problema, tá? E como que vai funcionar esses hormônios? Isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que muito aluno, eu já tive, confunde isso, né? A gente tem que ter isso bem claro, como que vai funcionar. Os hormônios, eles atuam com cascatas, geralmente. Então, um hormônio vai, ativa uma coisa, que ativa outra, e essa outra, muitas vezes, ativa uma síntese proteica. Como que vai funcionar isso aí? Muita gente confunde, muitos alunos confundem essa síntese proteica com músculo, por exemplo. Fala assim, porque a gente já tem aquela imagem na cabeça de que a gente vai treinar, vai ganhar proteína, vai ganhar músculo, vai crescer. Não somente isso. Praticamente todas as funções que regulam o nosso corpo são enzimas, são proteínas, são essas construções assim, de proteína. Então, um hormônio, ele muitas vezes atua construindo proteínas, não só para te fazer crescer, para ficar monstro, não. São proteínas que atuam às vezes dentro da célula, são proteínas que levam alguma coisa e assim sucessivamente. Então, isso tem que estar bem claro. E aqui eu vou explicar rapidinho como que funciona a síntese de proteína por meio do DNA para ficar isso claro na mente, tá? A gente tem então um DNA que vai estar lá no núcleo e um RNA, que é a transcrição do DNA. Então lembra do seguinte, a gente vai ter a fita de DNA e aí quando você recebe, vamos supor, o estímulo para um hormônio a produzir a proteína X, vamos supor, vai vir a proteína, um RNA, vai pegar, fazer a cópia do DNA naquela porção do DNA em que ele quer fazer essa cópia, porque isso é um outro detalhe também. O nosso DNA, ele engloba toda a informação do teu corpo. Só que ele não vai expressar toda essa informação em todas as células. Ele vai expressar a informação que ele precisa. Então vamos supor, pediu para fabricar a proteína X. Ele vai lá na porção do DNA onde está a proteína X lá. Ele vai pegar aquela porção e vai passar para o RNA. Esse RNA mensageiro ele vai entrar em contato com os ribossomos, como você pode ver aqui no esqueminha, já no citosol da célula, no citoplasma. E aí vai ocorrer então a leitura desse RNA. Não sei se vocês lembram, a gente tem aqui então as bases nitrogenadas que vão funcionar em trincas. É uma regrinha que vai sempre ler em trinca, né? E existe aquela tabela de aminoácidos, que as trincas de aminoácidos geram tais proteínas. É justamente isso que vai entrar em ação agora. O ribossomo ele vai começar a ler essa fita de RNA e o RNA de transferência que fica aqui preso, ele vai ler as trincas fazendo o oposto, como a gente já conhece. Então, por exemplo, a citosina se liga sempre com a guanina e a timina com a adenina, ou no caso seria substituição também com o uracilo, né? No caso do RNA. E aí ele vai falar, ó, aqui igual o exemplo que está aqui, ó, citosina com citosina, citosina dá guanina, guanina, guanina. Então, aqui quer dizer que vai encaixar um aminoácido X. Aí vai vir um aminoácido aqui e vai encaixar aqui. Depois ele vai passar para a próxima trinca, que é aqui, ó, uracilo no caso, citosina e citosina. E aí esse aqui vai chamar o aminoácido Y e vai grudar o aminoácido Y aqui. E aí vai chegar nessa próxima trinca, que vai ser uracilo, uracilo, uracilo. Vai codificar um outro aminoácido, que vai encaixar nesse outro buraquinho aqui. Um exemplo. E aí vai formar então aqui as pontes, que são as ligações peptídicas aqui dentro. E vai sendo formada a sequência, a cadeia aqui de aminoácidos, o que por fim forma uma proteína, tá? Então, muitas vezes esse é o mecanismo em que um hormônio vai atuar. Ele inicia esse processo aqui que eu expliquei agora. Ele dá início a tudo isso aí para uma proteína X lá que ele quis. E aí essa proteína, quando termina, é liberada
e por fim ela vai fazer o que ela tem que fazer. Um exemplo disso aí é quando você tem a gente vai estudar isso lá no sistema de endócrino, mas por exemplo, o hormônio antidiurético, ele tem praticamente esse funcionamento. O ADH, ele é liberado quando você tem então uma concentração é, muito baixa de líquido no corpo, é enviado um estímulo para que as células renais lá do túbulo coletor produzam uma certa proteína, uma proteína de canal que vai facilitar a reabsorção de água. Por isso, hormônio antidiurética vai diminuir a urese. Então, você vai, na hora que a água for passar por aquela porção do conduto, ela vai ser pega de volta. Então, é esse o funcionamento. O hormônio estimulou a produção dessa proteína de canal, que puxa a água para dentro de volta. E aí, quando você tem níveis normais de água no corpo de novo, é inibida a produção dessa proteína. E aí entra também de novo, aliás, o sistema de feedback negativo que eu expliquei. E aí essa proteína é, acaba saindo dali e a água passa livremente. Tá? Isso a gente vai explicar mais com detalhe lá quando chegar lá. Então, essa foi a primeira aula, galera, daqui do nosso curso. Então, espero que vocês tenham entendido. É importante entender tudo isso aqui para a gente ir seguindo as aulas e eu falar, ó, por exemplo, aqui sistema de feedback negativo, aqui positivo, você já tem isso em mente. Ou até quando a gente for falar de sistema endócrino, eu já falo, ó, aqui ocorreu esse hormônio estimulou a síntese de tal proteína aqui em tal célula, então você já vai ter isso claro, que não é uma proteína qualquer, é uma proteína específica para aquilo lá, você vai entendendo os processos, tá? Então é isso aí, tamo junto. Qualquer dúvida, só me mandar, a gente tenta ajudar e até a próxima.